Meus irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo esteja abençoando você, a sua vida, seu ministério, a sua família, a sua casa. Eu sou o pastor Vanilson Vieira, da cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Olha, queridos, o vídeo vai ficar assim um pouco escuro, mas o que interessa é o áudio, é o conteúdo do vídeo. Né? Você não precisa estar vendo nitidamente o meu rosto, tá certo? Porque a gente está com pouca luminosidade aqui nesse espaço, porque sempre onde eu gravo, hoje eu estou impedido de fazer isso lá. Então vamos lá. A gente está pedindo a você que, por favor, se você puder dar um like, dá. Por quê? Porque ajuda o vídeo a andar, ajuda o vídeo a chegar a pessoas que não me conhecem, não sabem nem que eu existo e que precisam também ouvir essa mensagem para a sua edificação pessoal. Então, se você quiser abençoar outras pessoas, que você não sabe também que existem, você vai abençoar através do seu like. E também no seu compartilhamento. Pessoas que você conhece, que gostam de estudar a palavra de Deus, porque esse é um canal para quem gosta de estudar, tá certo? Eu tenho muito cuidado e muito prazer em fazer isso. Então, compartilhe esse vídeo, assista a mensagem até o final, porque eu tenho a convicção de que você vai ser abençoado com ela. Bom, a gente está fazendo uma sequência de vídeos sobre o Apocalipse. Já tivemos 2 vídeos gravados, que foi o introdutório, o capítulo 1. E hoje a gente vai falar desse capítulo, a partir do capítulo 2, que são as 7 cartas. As 7 cartas, elas estão incluídas ali no Apocalipse 1:19, que diz: escreve, pois, as coisas que viste e as coisas que são. Então, as 7 cartas estão inseridas aqui nesse contexto das cartas que são, das coisas que são, perdão. Então, para todas as igrejas, Jesus fala um elogio, ou uma crítica, ou uma recomendação, ou uma ameaça de castigo, ou uma promessa de recompensa. Para todas as 7 cartas, isso está lá muito nítido. Essas igrejas existiram na Ásia Menor, próximo da Turquia. E elas vão contar para nós as características e a trajetória de cada época da igreja na Terra, até o arrebatamento. As características que elas tinham diz respeito a cada etapa da igreja. Na linha do tempo, né? Desde lá, a igreja primitiva, até nós hoje aqui, tá certo? Que é a carta da igreja de Laodiceia. Então vamos observar nessas igrejas uma sequência de degradação moral, depravação espiritual ao longo da história, se completando com a frieza, ou seja, com aquela mornidão que o Senhor relata na igreja de Laodiceia, naquela carta. Então a igreja de Laodiceia, que é a última das 7 cartas, ela se torna símbolo do último estado espiritual da igreja na terra. Então, através dessas cartas, Jesus revelou vários perfis das igrejas. E alguns desses perfis vão acompanhar as eras da igreja, nas suas respectivas épocas. Ele mostra um padrão de advertência, elogia pelas boas atitudes, admoesta, ou seja, adverte, repreende, aconselha pelos erros e faltas, e disciplina, corrige a todas as igrejas envolvidas nessas cartas. Bom, para cada igreja, o Senhor disse: sei, farei, darei e virei. Então, cada igreja é exortada a ouvir o que o Espírito Santo diz. Para cada igreja é prometido um galardão para quem vencer. Preste bem atenção a isso quando você estiver estudando as 7 cartas. Então, vamos iniciar agora o estudo propriamente dito da primeira carta, que é a carta à igreja de Éfeso. Irmãos, Éfeso era um dos principais centros urbanos do Império Romano. E eles, né, os seus cidadãos, se orgulhavam de sua cultura e religiosidade pagã. O que era o paganismo? Eles tinham posicionamentos religiosos diferentes dos tradicionais. Por exemplo, acreditar em mais de um Deus, ou mesmo que não era necessário se ter nenhuma religião. Bom, na cidade de Éfeso havia uma ostentação, uma exibição luxuosa
para o templo de Artemis. Artemis é o nome grego para a deusa Diana dos Efésios, que a gente vai ler agora como esse templo e essa deusa tinham uma importância indescritível para os cidadãos de Éfeso. Atos 19, do 23 ao 35, escuta aí o que está escrito. Naquele tempo aconteceu grande alvoroço por causa do caminho. O caminho era como se chamava o evangelho lá na igreja primitiva. Um ourives chamado Demétrio, que confeccionava miniaturas de prata do templo de Diana e proporcionava grandes lucros aos artífices, promoveu uma reunião destes com os demais trabalhadores dessa profissão e lhes declarou: senhores, sabeis que deste ofício vem o nosso enriquecimento. E estáis observando e ouvindo que não apenas em Éfeso, como também em quase toda a província da Ásia, esse indivíduo, Paulo, tem persuadido e alterado o modo de viver de muitas pessoas, afirmando que deuses feitos por mãos humanas não têm poder divino. Ao continuar isso, corremos o risco de ver não apenas nossa arte perder o prestígio que ostenta diante de todos, como também de o templo de a grande deusa Diana cair em descrédito. E mais, de a própria deusa, hoje adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Assim que ouviram isso, foram tomados de grande ira e começaram a exclamar: grande é a Diana dos Efésios. Rapidamente toda a cidade foi envolvida por absoluto alvoroço. O povo correu alucinado para o teatro, arrastando os companheiros de ministério de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Então Paulo quis apresentar-se à multidão, mas os discípulos o contiveram. Também alguns dos oficiais religiosos romanos, amigos de Paulo, chegaram a mandar-lhe um recado expresso, rogando-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em total confusão. Uns gritavam de uma forma, outros protestavam de outra, e a maior parte das pessoas nem sabia ao certo porque estavam concentradas ali. É o famoso Maria vai com as outras, né? Então um grupo saído da multidão julgou que Alexandre fora o causador daquele tumulto. Quando os judeus o impeliram para que fosse à frente, ele, por sua vez, fazia sinal com as mãos solicitando silêncio ao povo, para que pudesse expressar sua defesa pública. Todavia, assim que perceberam que ele era judeu, todos a uma só voz exclamaram durante quase 2 horas sem parar: grande é a Diana dos Efésios. Então, o secretário-geral da cidade acalmou a multidão e ponderou-lhes: caros cidadãos efésios, quem porventura desconhece que a cidade de Éfeso é guardiã do templo da grande Artemis e da sua imagem que caiu de Zeus? Olha só o contexto em que estava inserido a igreja de Éfeso. Era fácil ser crente nessa igreja, morando numa cidade como essa? Não. Se coloque no lugar dos crentes da igreja de Éfeso, plantada no meio desse contexto. Então eles tinham um pensamento que Artemis ou Diana era o sustentáculo de todas as criaturas vivas. Eles acreditavam que a imagem dela tinha caído do céu. O templo dela era servido por um grupo de sacerdotes e por virgens consagradas. Esse templo era uma das 7 maravilhas do mundo. Construído com mármore brilhante, demorou 220 anos a sua construção. Ele tinha 130 metros de comprimento e 67 metros de largura. Éfeso significa desejado. A igreja como objeto do amor de Cristo. Por causa desse amor, ele se entregou a si mesmo.
Éfeso é símbolo da igreja no fim da idade apostólica. Os apóstolos estavam todos mortos, com exceção de João. E faltava aquela igreja que estava órfã dos apóstolos, o primeiro amor. Apenas João, o apóstolo, estava vivo. Os outros todos já estavam mortos, de diversas maneiras. Então, a carta à igreja de Éfeso representa a igreja nesse período, na linha do tempo da história da igreja. Então, vamos ver o que diz o versículo 1 e o versículo 2 dessa carta à igreja de Éfeso. Diz assim o verso 1 e o verso 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, assim declara, aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Ou seja, a igreja primitiva cultivava o hábito de pôr à prova os mestres e suas doutrinas, analisando se estavam corretos e fiéis à Bíblia. Falta isso à igreja de hoje. Se alguém se levanta hoje na igreja e diz que está errado essa mensagem, alguém diz que é falta de educação. Não, você não pode fazer isso, é falta de ética. Meu querido, falta de ética é pregar mentiras ou trazer doutrinas que não são bíblicas ou inverdades. Ou uma exegese, né, dentro de uma hermenêutica errada de interpretação de um texto, sem avaliar todo o contexto e pregar num púlpito e alguém que sabe que é verdade não poder falar contra, isso sim está errado hoje. Então a igreja de Éfeso, ela se levantava contra, assim como a igreja de Bereia, conferia o que Paulo estava pregando para saber se era verdade. Deus me chamou para ser mestre. Mas na igreja, hoje, você está amordaçado. As pessoas trazem palavras que dá dó. Que não quer dizer nada com nada. Que nem ao menos oraram para saber se aquilo era realmente a mensagem que Deus estava querendo para a igreja naquele dia. Se ia ter alguém ali, naquele ambiente, que estava precisando ouvir, pelo menos uma pessoa precisando ouvir aquilo, mas as pessoas trazem. E dentro de uma política errada, administrativa de igrejas, você não pode falar. Não, quer ser o bambambam. Quer ser o tal, olha. E você colocar uma mordaça em mim. Eu estou como que algemado e amordaçado no contexto em que eu me encontro hoje. Então, numa prerrogativa, não tem que respeitar quem está pregando. Se o cara está pregando heresia, meu. Então, essa igreja de Éfeso tinha isso a favor dela. Colocou à prova a mensagem. Porque naquela época havia uma grande quantidade de místicos e hoje não é diferente. Que são os que creem em entidades e acreditam ser possível se comunicar com os espíritos. Havia também no contexto da igreja naquela época, tudo junto e misturado, os judaizantes. Não eram judeus, mas procuravam obedecer à Torá. Existia também nesse contexto falsos mestres, misturados com a igreja, que apareceram nos primeiros anos da igreja. 1 Coríntios 14, 29 vai falar sobre isso. Então, Éfeso, ela era uma igreja enérgica em obras, era esforçada, tinha paciência. Era uma igreja ortodoxa, seguia fielmente a doutrina. Ortodoxo quer dizer, orto significa reto, e doxa significa fé. Ela seguia uma fé reta, ou seja, ortodoxa, bíblica. Pois ela provou os líderes, falta isso. Eu não tenho nenhum problema se eu estiver pregando
e alguém contestar a minha mensagem, agora para isso, para contestar, também precisa ter base. Pois eu estudo de 5 a 6 horas, em média, diariamente a Bíblia. E para você me contestar, você precisa ter base. Não é contestar por contestar. Não, eu vou aparecer aqui agora, vou colocar a prova, não. Conteste se realmente há contestação. E você tem base bíblica. E você fez um exegese como eu fiz. Se você está seguindo as leis da hermenêutica, as regras da hermenêutica. E eu não. Então, contestar também precisa ter base. Contestar por contestar. Tem pessoas que querem contestar para aparecer, para dizer que sabe tanto quanto quem está ensinando. Rapaz, se você não estudar o tanto, aqui é que eu vou dar uma carteirada em você, do que eu estudo, você não pode me contestar. O tanto que eu me esmero, que eu me esforço, o tanto que eu me aplico, o tanto que eu estudo com pessoas que sabem mais do que eu, compêndios escritos de literatura caríssimas, a qual eu recorro para um exegese, aí eu tenho que dar uma carteirada em você, meu. Sinto muito. Mas eu estou fazendo a minha defesa da qual eu tenho direito, como Paulo fez a dele. Só Paulo podia? Naquele contexto? Então eu posso fazer a minha. Tá certo? Então, a igreja se tornou, apesar de tudo isso, de contestar aqueles líderes que eram falsos líderes, falsos pregadores, falsos mestres. Ela odiou a doutrina desses líderes, porém se tornou fria. Faltou entusiasmo para com Jesus e acabou o amor para com os irmãos. Então a igreja de Éfeso precisou ser restaurada, sim, mas tinha que lembrar-se, arrepender-se e voltar atrás. Como qualquer pessoa. Então o que é que diz o versículo 3 e o versículo 4? Tens perseverado, Jesus diz, e suportado o sofrimento de toda espécie por causa do meu nome. E não te deixaste fortalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Todas as igrejas da Ásia Menor experimentaram o grande amor por Jesus, pelo Evangelho, e havia cooperação fraterna de uns para com os outros. Gozavam, vibravam cheios de alegria do amor de Cristo em seus corações, nos primeiros anos da sua conversão. Mas o tempo vai passando, e com as provações, tentações e lutas, foram esfriando esse amor. Não é diferente de hoje. Não é diferente de hoje. O primeiro amor leva você a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. A ter uma empatia com a dor do outro. A saber que se você tem uma mesa farta, o outro não tem, você se preocupar em repartir, em dividir, ou pelo menos orar. Que se você estiver à distância, orar pela igreja perseguida, por exemplo, você está à distância, você não pode ajudar muito. Orar pelos campos de refugiados, onde há cristãos lá passando necessidade, você está à distância. Não pode orar muito, mas no contexto em que você está inserido, na sua igreja, na sua congregação. Você vê o irmão com fome, mandar o irmão orar, estou orando por você. Não, cara. Divide o pão. Ajuda a pagar as contas do teu irmão, se verdadeiramente ele está passando necessidade, porque não está conseguindo um meio de sobreviver, literalmente, ganhar o seu sustento. Então o amor se esfria com o passar do tempo. Hoje é do mesmo jeito. Hoje é do mesmo jeito. As pessoas estão na igreja, lilarirali, pregando o amor, mas não estão vivendo o amor. Então, a igreja de Éfeso recebeu uma repreensão. Uma repreensão de abandonaste o teu primeiro amor. Estou te repreendendo, Jesus disse. Então, o versículo 5 vai dizer, recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, olha aí, se não te arrepender, se você não se arrepender de ter abandonado o primeiro amor,
aquele amor que ardia no coração no início da sua fé, que fazia você estar nos cultos, estar orando com o grupo que estava orando, estar estudando a palavra com o grupo que estava estudando a palavra, e ao culto do domingo, que era o culto de congraçamento, em que todos se reuniam não para adorar, porque a adoração é individual e você faz no dia a dia, em casa, no trabalho, andando, etc. O louvor no domingo à igreja, ali é o louvor, não é adoração. A adoração é a tua vida particular. Juntos louvamos ao Senhor. Quando nos reunimos é para louvar, não é para adorar. Então o que acontece? Esse primeiro amor acabou? Você está trocando isso pelo futebol? Está trocando isso pela reportagem, pelo programa de entretenimento do domingo à tarde ou à noite? Deixando de se congregar? Você está errado, você abandonou o primeiro amor. O Senhor está dizendo: arrepende-te. Recorda, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, ele diz: em breve virei contra você. Ou seja, o julgamento começa pela casa de Deus. Está lá, 1 Pedro 4, a partir do verso 18 e 19. O julgamento começa lá. Você, como igreja, está sendo julgado aqui pelas suas práticas aqui. Como crente, e às vezes vem doença, vem enfermidade. Vem falta de recurso financeiro para sobrevivência, vem tribulação, vem luta. É uma atrás da outra. Não para de chegar, de bater a tua porta. Luta. Porque você está sendo provado, julgado pelo Senhor, porque você não se arrepende. Ele está dizendo aqui: eu virei contra você. Vou tirar o seu candelabro do lugar, ou seja, a tua luz vai deixar de brilhar. Você quer luz. Ele disse que você é a luz do mundo. E aí? Vai se tornar um sal insípido só para ser pisado pelos homens? Arrepende-te e volta à prática do primeiro amor, rapaz. Volta à prática. Versículo 6. Tens contudo a teu favor, Jesus disse para a igreja de Éfeso, que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. A tradição indica uma seita chamada de heresias, uma seita cheia de heresias dos nicolaítas. Nicolaíta significa dominador do povo. Talvez estivesse debaixo da liderança de Nicolau, um prosélito, um não-judeu que se converteu ao evangelho. Ele era da cidade de Antioquia e um dos primeiros diáconos da igreja primitiva em Jerusalém. Está lá em Atos 6 e 5. Então, nessa época, o sincretismo religioso e filosófico, ou seja, uma mistura de crenças, tomava conta, dominava a cidade de Éfeso. Os nicolaítas estimulavam o paganismo, ou seja, acreditar em mais de um Deus, e a libertinagem. Algumas igrejas hoje estão na prática do sincretismo, que é doutrina nicolaíta. Mistura de religiões dentro do evangelho. Acendendo uma vela para Deus, outra para o diabo. Então o versículo 7 vai dizer: quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, a qual está no paraíso de Deus. Olha aqui a promessa que eu falei lá no início, para toda a igreja tinha uma. Aos crentes de Éfeso ele disse: quem tem ouvidos, ouça, ou seja, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Aos vencedores aí nessa igreja, nesse contexto, porque haverá vencedores, porque também há perdedores, vai receber o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Os crentes de Éfeso, que apesar das lutas, provas e tentações, que permanecessem fiéis ao Senhor, seriam aqueles que venceriam. Porque existe no contexto de pessoas ali, aqueles que não permaneceram fiéis. Então são perdedores. O que ia acontecer com esses vencedores? Iam comer da árvore da vida. Está no meio do paraíso. Simboliza participar da plenitude da vida eterna para nós. Vão herdar a vida eterna.
se alimentar da árvore da vida, provavelmente João está fazendo uma referência indireta a uma árvore tamareira, que era a árvore sagrada de Artemisa Diana, e que aparecia nas moedas de Éfeso. Estava lá o símbolo dessa árvore tamareira, que era uma árvore sagrada de Diana, que eles atribuíam a Diana. Então, João, praticamente, eu acho que João está fazendo uma referência indireta. Ele está zombando, malhando, vocês estão aí apegados a essa tamareira, dizendo que é árvore sagrada? Essa árvore não é nada diante da árvore da vida, de que os vencedores dessa igreja vão se alimentar. Dê glória a Deus por isso. Então a palavra paraíso, ou jardim, aqui no versículo 7, significa jardim particular, lembra a promessa de Jesus ao ladrão crucificado na cruz. Lá de Lucas 23, 43. Jesus assegurou ao ladrão, com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, que lição nós tiramos? A mensagem precisa ser investigada. Abre a Bíblia, vê se é isso que está escrito lá. Estuda, você tem preguiça de estudar. Então engole qualquer coisa e às vezes não quer engolir e contesta sem ter base. E às vezes o pregador está certo. Você é quem está errado, mas você quer discordar. Eu lembro que eu participei de um grupo de crescimento espiritual, e eu lembro que ninguém me conhecia. No primeiro dia desse grupo se reunir, 2 homens lá, se apresentaram. Não, eu já estudei esse texto aí, esse texto é assim, assim, assim. Eu simplesmente rebati. Os senhores estão equivocados. Eles ficaram naquele mimimi, mas eu fui enfático. Estão equivocados, rapaz. Não estudaram nada, querem aqui aparecer no primeiro dia do grupo, dizer que sabe algo. Vocês não sabem nada. E quando eu fui ver o perfil dos dois, misericórdia. Dá vontade de rolar no chão, de dar risada dos dois. Um deles sabe nem se é crente. O outro não estuda a Bíblia, é um preguiçoso, só gosta de política. Eles quiseram se avorar no grupo e eu estava presente, irmãos, aí fica difícil, porque eu não me calo. Eu não me calo. Então, no contexto que você está inserido, você só pode contestar se você tiver estudo bíblico básico para contestar. Como a igreja de Éfeso fez. Segunda coisa nesse sincretismo religioso, você tem que permanecer fiel à palavra, seguir pela Bíblia e não se deixar levar. Não, mas a gente precisa, respeitar, etc. Não, você não vai ofender religião de ninguém, até que ela confronte você ou queira dizer a você que eles estão certos e você errado. Aí não, sinto muito. Então esse era o contexto da igreja de Éfeso. E Jesus está vendo, Jesus estava passeando lá, Jesus está presente, 2 ou 3, a igreja de Éfeso, quando se reunia, Jesus estava presente, observando o que estava acontecendo lá. E ele louvou, repreendeu e corrigiu, e ameaçou: se você não se arrepender, eu virei contra vocês. Amém? Então fica aqui esse estudo hoje sobre a igreja de Éfeso. O segundo estudo vai ser da segunda carta, A segunda carta que a gente vai falar do capítulo 2 de Apocalipse. Eu espero que você esteja ansioso para ouvir. Deus em Cristo te abençoe. Compartilha, por favor, para ajudar o vídeo a andar quilômetros. E deixa o teu like, porque isso também abençoa muito. Obrigado por tudo em nome de Jesus.